Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 de Tevet, 5.783, 31 de dezembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, a porção da Torá para estudos da semana e diariamente a leitura diária. Então hoje é o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então nós estamos aí exatamente trazendo a conclusão da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é Vaigash e se aproximou, falando de Yehudá, com referência à aproximação que ele teve de José, quando José anunciou que Beniamim ficaria retido no Egito. E hoje nós estamos então no 7º dia, o sagrado dia do Shabat, e com isso então nós temos aí a conclusão da paraxá da semana. Então teremos a 7ª leitura, mais Mafitir, que é a leitura final da nossa paraxá da semana. Hoje também nós estamos no dia 31 de dezembro do ano de 2022, dentro do calendário gregoriano e do ano civil, né, gregoriano, é o último dia do ano, e então vamos entrar aí no ano de 2023. Antes de comentarmos qualquer coisa sobre isso, nós vamos primeiramente para a nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro, baseado no Salmo de número 39. O nosso Salmo 39 para a nossa oração, para a nossa prece, para as nossas bênçãos sobre o Brasil e o povo brasileiro, o Salmo 39 diz assim, nos seus comentários em preparação para a prece: o sofrimento castiga e conscientiza o ser humano de sua fragilidade e transitoriedade. Ele ora para Deus lhe dar conforto e se devotar ao cumprimento da Torá, né, aos 5 primeiros livros da Bíblia e os seus preceitos, que são a vontade divina, os seus mandamentos. Para o povo judeu, dentro desses preceitos, há 613 mitzvot, 613 preceitos, que são mandamentos. E para o mundo não judaico, os não judeus, as nações, há 7 leis universais, ou 7 leis de Noah, que é exatamente a base para que as nações possam realmente estar cumprindo esses 7 preceitos, né? E dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, é a base, né, para a sua vida, do seu dia a dia. Essas 7 leis universais, ou 7 leis de Noah, de forma simples são: primeiro, proibição da idolatria, ou seja, adorar e servir somente ao Deus único e indivisível, né? O único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Segundo, não blasfemar contra o nome sagrado de Hashem. Terceiro, não matar. Quarto, não roubar. Quinto, não praticar relações proibitivas ou incestuosas. Sexto, não ingerir um membro de animal vivo. E o sétimo é fazer justiça ou estabelecer tribunais de justiça. Então, para as nações, o mundo não judaico, essas são a base, né? É a base para o mais, né? Então, fazendo já o básico, não restam dúvidas que muitas bênçãos há em prol das nações e dos seus povos, né? Então, nesse sentido, o Salmo 39, ele nos fala que o sofrimento castiga e conscientiza, né, o ser humano da sua fragilidade e transitoriedade. Ou seja, 2 coisas fundamentais que nós precisamos ter consciência. A nossa vida é frágil e a nossa vida é transitória, ela passa rapidamente. Dentro desse aspecto aí, o que os sábios trazem para nós é que, se nós tivermos isso pela nossa frente,
na nossa consciência e realmente estarmos de forma madura, inteligente desse conhecimento, uma vida frágil e que passa rapidamente. Então, o nosso temor a Deus é algo que precisa ser muito forte no nosso dia a dia. Então, isso nos remonta realmente à seguinte questão: o olhar para Deus, o voltar-se para Deus, convergir para Deus, é de fundamental importância para o tempo curto que nós temos aqui nessa transitoriedade da nossa existência atual. Isso faz com que nós tenhamos realmente temor e amor a Deus, para que nós possamos realmente viver os dias que há estabelecido para cada um de nós, com a devida sabedoria, com a devida inteligência e realmente cada vez mais focar no que é correto, para que não sejamos tragados pelas adversidades da vida. As adversidades da vida, Deus permite para que nós possamos, de fato, ter essa consciência. A nossa fragilidade, a nossa transitoriedade. Nesse sentido, então nós estaremos realmente focando em Deus, que é o único soberano, é o único todo-poderoso, é o único que é chamado de En Sof, que significa o infinito. Ou seja, só ele é o infinito, ok? Nesse sentido, nós precisamos aprender que realmente as adversidades da vida, Deus permite para que nós possamos nos aproximarmos cada vez mais dele. E de fato, né, como está escrito, né, quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio ou o perverso governa, o povo chora e geme. Nesse sentido, lembra daquele famoso ditado que diz assim que o povo tem o governo que merece? Lembra desse ditado? É uma realidade baseada nisso. Quando o justo governa, o povo se alegra, se rejubila. Quando o perverso se alegra, aliás, quando o perverso reina, o povo geme e chora. E é exatamente dentro desse aspecto. É a escolha que o povo fez, não é verdade? Então, por isso, amados, nós não podemos, isso nós aprendemos dentro da profundidade da palavra, que nós não podemos ser tomados, dominados por aquilo que vemos. Porque aquilo que vemos é mentira. Aquilo que vemos é passageiro. Aquilo que vemos não é, de fato, o real, a verdade. Então, quando você olha para as circunstâncias das adversidades da vida, daquilo que está acontecendo, você não pode se deixar dominar por elas. Mesmo quando elas são boas e mesmo quando elas não são boas. Você não pode se deixar dominar por ela. Você precisa continuar com o seu foco. Qual é o seu foco? Em Deus. Porque Deus é a única verdade absoluta. E todo aquele que se aproxima de Deus, ele se aproxima da verdade absoluta. Não que eu ou você tenhamos a sabedoria e o que falamos, etc. e tal, é a verdade absoluta. Não. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da verdade absoluta, que é Deus. E isso mostra-nos uma realidade. A realidade é: Deus está no controle de tudo. Nós já aprendemos também que, mesmo diante do mal, ou mesmo diante da perversidade que nós podemos contemplar, nós já aprendemos que está oculta dentro desta maldade, deste mal, um grande bem. E Deus permite isso para quê? Para que nós, seres humanos, possamos cada vez mais nos voltarmos para a fonte essencial da nossa
vida. Lembra de ontem, quando nós fizemos a prece sobre a questão, o voltar-se completamente para Deus e confiar completamente em Deus? Porque Deus sabe o que faz e Deus está no controle de tudo. Então essa prece de hoje, no Salmo 39, é exatamente dentro desse sentido. A partir do momento que nós realmente temos consciência da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade, e quando nós percebemos o quanto somos impotentes diante de uma, entre aspas, diante de uma verdade que se aparece diante de nós, quando nós contemplamos o mal que parece que está vencendo e parece que vai vencer, nós jamais devemos duvidar de Deus. Jamais devemos duvidar que Deus está no controle absoluto de tudo. Você pode até dizer, mas o que eu estou vendo é que o mal ganhou, que o mal progrediu, que o mal está vencendo. É aquilo que os seus olhos físicos estão vendo. Mas o que a sabedoria dos nossos mestres e da Torá nos ensinam é que nós precisamos ver qual é o bem que está oculto dentro desta aparência de maldade que parece que está vencendo. E a primeira coisa que nós podemos vislumbrar nessa situação é que o quanto que Deus deseja que cada ser humano volte-se para Ele, o Pai das misericórdias. Então, vamos à nossa prece do Salmo 39, tem muita conexão com a nossa palavra de hoje, do encerramento da nossa paraxá semanal Vaigash. Está conectado inclusive com a questão de perdão. Está inclusive conectado com a questão de perdão. Nós não podemos jamais duvidar do grande poder que há no perdão. Então, vamos à prece, em seguida vamos à questão do perdão também, ok? Então, a nossa prece para o Brasil e para o povo brasileiro, Salmo 39, ao mestre do canto, para ser cantado com Yedutum, um salmo de David. Eu disse, serei cuidadoso em meu caminho, para não pecar com minha língua. Amordaçarei minha boca na presença do iníquo. Preste atenção que o perdão está conectado aqui também. Emudeci, silenciei de falar o bem, e enquanto eu assim o fiz, a minha dor cresceu. Então, jamais, diante daquilo que aparece, ou aparenta que o mal está vencendo, você não pode silenciar de falar o bem e praticar o bem. Se assim nós o fizermos, a nossa dor aumenta. Meu coração encandeceu, meus pensamentos se incendiaram e eu disse, diz-me, ó Eterno, qual será o meu fim e qual a extensão de meus dias, para que eu me aperceba quão fugaz é a minha vida, quão rápida é a minha vida. Em alguns palmos dimensionaste minha vida. Sua extensão é como nada diante de ti. Toda a existência humana é como uma total futilidade. Como uma sombra passa o homem pela vida, e fútil é a sua luta fatigante, acumula riquezas, mas não sabe quem as recolherá. Então, que posso pretender? Toda minha esperança em ti deposito. Toda minha esperança em ti deposito. Em absolutamente mais nada e mais ninguém. Resgata-me de minhas transgressões e não me deixes ser o indigno entre os infames.
Emudeci, minha boca não abri para reclamar ante o que fizeste. Tudo está sob o controle de Deus. Deus sabe o que faz. Remove de mim tua praga, pois pelo golpe de tua mão caí. Como advertência afliges o homem por sua iniquidade, consumindo como uma traça os seus bens. Vazia é a vida de todo ser humano, se ele não se volta para ti. Se o ser humano não se volta para Deus, a sua vida é vazia, é um nada. Ouve minha oração, ó Eterno, e atende minha prece. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um forasteiro, como o foram os meus antepassados. Liberta-me para que eu recupere minhas forças, antes que eu me vá deste mundo e termine a minha existência. Nessa prece, amados, o passo importante para que realmente o Eterno venha remover a sua praga, a adversidade, os testes, aquilo que nós chamamos de ruim, né, que esteja acontecendo conosco. Então, antes disso daí, nós somos levados a refletir sobre a nossa fragilidade e a nossa transitoriedade, que significa a nossa vida é rápida. Diante dessa questão, nós temos realmente aí o cuidado que nós precisamos ter para não pecarmos contra Deus e contra o próximo. E nesse sentido, então, diz a prece: amordaçarei minha boca na presença do iníquo. Ou seja, o que você vai amordaçar na presença do iníquo, do perverso? É falar coisas arrogantes, é falar coisas no sentido de agressividade, de ataques e coisas semelhantes. Mas o que é de fato que nós precisamos fazer é fazer o bem e falar a verdade. A verdade essencial que nós precisamos é falar, viver, é a nossa confiança em Deus, que Ele sabe o que está fazendo e que tudo está sob o seu controle. Quando nós nos voltamos completamente para Deus, então Deus, Ele ouve a nossa prece, Ele atende o nosso clamor e Ele não nos deixa sem resposta. A resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus. Deus usa os seres humanos para revelar o que Ele está fazendo. Não para darmos honra e glória ao homem, mas primeiramente darmos honra e glória a Deus. E depois não restam dúvidas que nós precisamos reverenciar no sentido de uma boa educação e um reconhecimento de que o ser humano A, B ou C foram usados por Deus para poder estabelecer justiça e direito entre nós. Mas primeiramente é reconhecer que de Deus vem a resposta e que Ele, em primeiro lugar, merece toda a honra, toda a adoração, toda a glória, todo o louvor. É a Ele que nós precisamos nos dirigir em primeiro lugar, ok? E não restam dúvidas que honra aos seres humanos que são usados por Deus como instrumentos para revelar, para que nós possamos ver e contemplar que atrás de um mal anterior estava presente uma grande bênção. Então, por isso, não se deixe dominar por aquilo que aparentemente você está vendo como mal, como, entre aspas, né, o fim. E na realidade não é. É o começo. É o princípio de um novo começo. Então, quando fala
que o povo tem um governo que merece, é só você ver onde está, no caso específico, onde está a maioria. Com quem essa maioria está? E o que Deus vai fazer com isso? É essa a nossa confiança. Quando nos fala aqui essa prece sobre a questão de não pecar com a minha língua, é uma coisa que nós precisamos realmente, de fato, reconhecer. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso falar. Porque quanto mais negativamente você fala, mais o mal, as trevas e aquilo que é ruim, mais se torna forte. Quanto mais você, de fato, fortalece o mal com palavras negativas, destrutivas, então você não pode reclamar de nada, porque você está lançando aquilo que você quer ver, de mal, de ruim. Mas à medida que você se cala para o mal, reconhece o pecado e abre os seus lábios para falar com inteligência, com temor aos céus, à medida que você roga a Deus perdão e você, com o coração sincero, é perdoado por Deus, você também precisa externar perdão. E aí que entra o grande poder da tua ação, o poder de perdoar. Qual é o antídoto para as trevas? Luz. Qual é o antídoto para a morte? Vida. Qual é o antídoto para a maldição? Bênção. Qual é o antídoto para a iniquidade, para o perverso? O perdão. Não que você concorde com seus atos nefastos e perversos, mas o perdão no sentido de que você reconhece que ali está uma pessoa humana, que foi formada à imagem e semelhança de Deus, e que no mais íntimo do seu ser há uma centelha divina, por pior que ela seja. Não é você perdoar a pessoa no sentido que você concorda com seus atos nefastos, perversos, iníquos. Você não concorda com a sua iniquidade, mas você está vislumbrando um ser humano. Esse poder de perdão para com o perverso é, de fato, amados, é a pior derrota que eles recebem. E nos campos espirituais, as suas forças negativas, malignas, são quebradas, são destruídas pelo poder do teu perdão que você lança sobre eles. Porque a partir do momento que você lança o poder do perdão sobre eles, você está lançando o antídoto, a vacina verdadeira, que de fato ela destrói o mal, destrói esse vírus, essa praga chamada perversidade. E eles são derrotados. Porque, como a própria Torá nos ensina, a grande força que vence todo o mal e as suas ramificações é a força e o poder do amor genuíno. Porque nós temos os 10 ditos de Hashem, as 10 palavras, Haseret Hadibrot, que nos mostra de forma bem singular amor a Deus em primeiro lugar, amor ao próximo. É nessas duas bases que nós vencemos tudo e todos. E a verdade prevalece, se revela, se manifesta e é firmada. Há momentos turvos, há momentos realmente de conflitos e guerras, sim. Porque a transição em vencer o mal, a perversidade e o iníquo, existe um conflito. Porque o mal e a sua perversidade se levantam com grande ira. Mas as forças aliadas com Deus,
elas já têm a vitória garantida. E justamente porque o mal sabe que os seus dias estão contados, porque o mal tem data de validade, tem as suas horas contadas. Por isso que ele se levanta com um grande estrondo, para tentar amedrontar, para tentar acovardar os que estão na luz e os que estão no bem. E é onde que nós não podemos nos deixar dominar por estas questões. Então lance a mão disto. Amor a Deus e amor ao próximo. É nisto que está verdadeiramente toda a essência das nossas bênçãos, vitórias e conquistas. Amar sempre, perdoar sempre, nos garante, sem sombra de dúvidas, o triunfo. Você quer ver a vitória? Você quer ver o triunfo? Ame a Deus e ame o seu próximo. Além de você perdoar a si mesmo, perdoe o seu próximo também. Ok? Baruch Hashem. Estamos chegando aí, né? Hoje é 31 de dezembro do ano civil gregoriano de 2022. E a partir da meia-noite, então, por esse calendário, vamos adentrar no ano de 2023. Então aqui, a princípio, nós queremos deixar o nosso agradecimento, né? À tarde com a Torá, a todos vocês que nos acompanharam ao longo deste ano de 2022. Que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, renove sobre cada um de vocês, suas famílias, né? A sua graça, o seu favor, as suas bênçãos, que a proteção, saúde, vigor, vida longa, sucesso em todos os dias do ano novo gregoriano 2023, né? Para que você tenha sucesso em todas as coisas. Agradecemos a você que realmente com muita perseverança, dedicação, amor, né, à verdade, à luz, a Deus e a esse trabalho, né, que nós temos realizado aí, graças a Hashem, a mais um ano civil gregoriano, que estiveram conosco aqui. E a nossa eterna gratidão a você que está sempre presente, a nossa eterna gratidão a todos que de uma forma têm contribuído com as suas doações para a manutenção, né, das nossas atividades, Benei Noach, no estudo da Torá, na aquisição de livros, de podermos estudar, de podermos ter material para poder estudarmos e compartilhar com os amados, aos poucos, né, aquilo que o Eterno tem nos permitido realmente conhecer através dos estudos. Agradecer a você, que sempre tem sido aí a nossa companhia constante nesse ano gregoriano civil de 2022, né? Mais um ano, nós estamos aí há 5 anos, pela misericórdia de Hashem, nesta boa batalha, nesse bom trabalho que o Eterno tem nos dado aqui, né? E obviamente, se nós chegamos até aqui, é graças a vocês, porque se vocês não estivessem aqui, se não houvesse, né, o apoio de vocês, nós certamente já teríamos, como diz o outro, vamos virar a página e vamos mudar a retórica e vamos para outro lado, né? Então, por isso mesmo seria injusto a gente falar aqui alguns nomes, porque certamente nós esqueceríamos de muitos outros, né? Nós estamos hoje, né, com o nosso caderno, né, de anotações, né, de nomes que vem acompanhando a gente aí. Nós já ultrapassamos, deixa eu ver aqui mais precisamente, né? Nós já ultrapassamos 203, 5, 7, 9, já ultrapassamos 301 páginas de caderno, né, com anotações de nomes
que tem acompanhado a gente aí ao longo desses, principalmente aí desses últimos 3 anos, né? Então são mais de 301 páginas, né? Então nós louvamos a Hashem por isso, por cada um de vocês, e que realmente, acima de tudo, né, Deus seja realmente recompensador para com vossas vidas. As vossas preces que não foram respondidas sejam respondidas rapidamente. Que o Eterno conceda saúde, vigor, vida longa, né, a você e a sua família, para que juntos possamos aí estarmos disseminando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, porque é essa nossa configuração principal como não-judeus, e é por isso que nós não fugimos à nossa missão, né? Por isso que nós não procuramos a conversão ao judaísmo, mas nós rogamos de fato ao Eterno que nos capacite, nos fortalece, nos dê sabedoria e graça, para que nós possamos cumprir a nossa missão entre as nações, que é realmente disseminar a luz, a Shekhinah, a presença divina, o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, e aquele que permanece o único e verdadeiro, soberano e Deus Salvador. Então, que juntos nós possamos, pelo ano civil gregoriano de 2023, estarmos aí realmente num novo ciclo, né? E nós esperamos que esse novo ciclo seja de fato dentro da bênção, da graça de Hashem, que o nosso chão continue verde e amarelo, que a nossa bandeira continue verde e amarela, né? E nós possamos continuar a ter liberdades para podermos expressar a nossa fé, o nosso culto, e possamos assim estar cada vez mais enchendo o nosso Brasil com o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que os dias de Mashiach se revelem rapidamente e que seja para os nossos dias a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Ok? Então nós estamos aí na nossa 7ª leitura, e mais Mafitira, a leitura final. Estamos aí na continuidade em que Iacob e toda a sua família chegou à terra do Egito. E depois das apresentações entre Iacob e o faraó, então no momento em que o Iacob, né, vai se retirar da presença do faraó para ir para a terra de Goshen, junto com toda a sua família. Nesse momento, então, Iacob, ele abençoa, né, o faraó, né? Então, nesse momento, segundo o Talmud e o Midrash, os nossos sábios falam que Iacob, ele abençoou o faraó e abençoou o rio Nilo para que a seca cessasse e que as águas poderiam transbordar para fertilizar a terra e a terra voltar a produzir o alimento. E dessa forma, então, nós contemplamos aí que, no princípio, 42 anos de fome e escassez, pela graça da prece de Yosef, o Tzadik, os 42 anos vieram para 7 anos. E depois, com essa bênção de Yaakov, o que eram 7 anos vieram para 2 anos. Porque quando Yaakov chega à terra do Egito, já tinha transpassado 2 anos de fome e escassez, e ainda restavam 5 anos. Com esta bênção, os 5 anos foram suprimidos. Portanto, a maldição que era para ser 42 anos, veio para 7 anos. A maldição que era para 7 anos, veio para 2 anos. Ou seja, na realidade, foram suprimidos 40 anos de maldição. E o que significa isso? Significa que quando nós clamamos a Deus, com inteireza de coração, clamamos a Deus reconhecendo Ele como o único Deus, nós temos uma grande garantia. Que o mal que olhamos, ele vai se transformar em um grande bem, que não estamos vendo com os olhos físicos,
mas com os olhos espirituais nós podemos contemplar. Por isso, seja qual for a situação que você está passando, particular, como pessoal, né? Como família, ou como sociedade, comunidade, seja qual for a situação que você está passando como cidade, estado, país, nações, né? Como nós estamos passando aí nesses momentos, não olhe de fato para isso que os seus olhos físicos estão vendo, mas procure olhar com os olhos espirituais o que Deus de fato está ensinando a você. E retire daquilo que está aparentemente como mal, retire a grande bênção que está oculta nela. Isto é fé, isto é confiança, isto é certeza de que você está servindo o Deus que é um e o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Somos guiados pelos olhos da fé, ok? Então é isso daí, amados. Então, dessa forma, então, Iacove com toda a sua família vai para a terra de Goshen, né? Então aqui nós temos nesses momentos finais do capítulo 47, né? Dos versos 11 até o verso 12, né? Os dois últimos versos aqui, nos fala exatamente sobre essa questão, em que dessa forma eles foram para Goshen, e Iosef, ele forneceu pão e alimento abundante para toda a sua família, né? Então eles foram suprimidos de toda a escassez, né? E aí a partir do versículo 17, aliás, do versículo 13 até o versículo 28, né, a Torá ela volta a falar sobre esses anos da fome. Então ela continua falando dos 2 primeiros anos da fome. Então, nessa parte final da nossa aliada de hoje, e mais uma fitir, fala exatamente sobre essa questão. Como que foi administrado por Iosef os 2 primeiros anos de fome e escassez. Então nós temos aí que no ano de 2237, né, dentro do versículo 13, do capítulo 47, verso 13, o primeiro ano da fome, não havia pão no país inteiro, pois a fome era muito severa. O Egito e Canaã definhavam por causa da fome. Então os grãos que José guardara não apodreceram. Então ele depositou, né, os grãos nos silos, e dessa forma então houve como sustentar o povo contra a fome e a escassez. No verso 15 nos fala quando terminou o dinheiro do Egito e de Canaã, então todos os egípcios foram a José e clamaram a ele, né? E agora? Acabou o dinheiro, acabou, né? E como que nós vamos comprar agora alimentos, etc e tal, né? Então José respondeu, né? Trazei os vossos rebanhos e vos darei pão em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Então assim eles fizeram, levaram os seus rebanhos e com isso compraram o sustento para a sua sobrevivência. No verso 18 temos aí o ano de 2238, segundo ano da fome, da escassez. E então novamente os egípcios voltaram à presença de José, né? E falaram, né, ó, acabou o dinheiro, acabou os nossos rebanhos, temos apenas nós mesmos e a nossa terra. E agora, o que vai fazer José? Ou o governador, melhor dizendo, né? E agora, o que o governador vai fazer, né? Então, aí vem a resposta do governador, né? Que vocês, então, compra, aliás, o povo ainda dizia, né? Compra a nós e a nossa terra em troca de pão, a nós, como nossa terra, seremos servos do faraó. Então, o povo disse, ó, só temos nós e a terra, então compra a nós e a terra e seremos servos do faraó, né?
Então, e dá-nos, né, a semente para que nós possamos nos alimentar, né? E não morramos, para que a terra não fique estéril, né? Então o verso 20 diz, né? José adquiriu o Egito inteiro para o faraó, pois os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome se tornara severa demais para eles, e assim a terra passou a ser do faraó, né? Então, quando isso daí acontece, veja bem, né? Sempre lembrando, né, da questão, né? Por pior que seja o momento, há uma grande bênção ali dentro. Por isso que nós não podemos ser dominados pela aquilo que nós vemos de forma negativa, né? Aquilo parece que o mal está prevalecendo, parece que o mal vai sair vencedor. Não vai. Nós não podemos jamais duvidar, o mal tem data de validade. O mal tem as suas horas contadas. Você não pode se deixar dominar por isso. Por pior que seja o momento, você precisa continuar com a sua fé, confiança e esperança em Deus. Porque isso é eterno. Enquanto que o mal e as suas raízes, elas têm data de validade e horas contadas. Certo? Então, por que Deus permitiu chegar nesse ponto? Às vezes você pode ter uma análise negativa da ação de José, né? Porque que ele já comprou o próprio egípcio, comprou a própria terra, o povo egípcio ficou sem nada. Mas a sequência aqui que nós vemos no verso 21, diz assim, ó, José então transferiu o povo de uma cidade para a outra, de um extremo ao outro da fronteira do Egito. Segundo os comentários de Rashi, nos fala que quando o povo, né, em si se vendeu e também vendeu a única coisa que restava, que era sua terra, então na sequência o povo eles foram removidos da sua localidade. Quem estava no norte foi para o sul, quem estava no sul foi para o norte, quem estava no leste veio para o oeste, né? E assim sucessivamente. Então, né, de norte, sul, leste a oeste, né, de nordeste, sudoeste, oeste, companhia limitada, sudoeste, companhia limitada, né, as regiões cardinais aí, né? O que significa isso? Que José, como governador, ele removeu o povo da sua localidade de origem. E uma das finalidades dessa foi exatamente o quê? Assim como eles estavam sem terra e sem posse, eles não poderiam acusar o povo judeu que estava na terra de Goshen de serem estrangeiros, forasteiros ou algo semelhante. Porque o próprio povo egípcio tornou-se dentro da sua própria terra um nômade, sem localidade. Teve que mudar das suas localidades. Então eles eram estrangeiros dentro da própria terra. Então eles não poderiam ficar acusando o povo judeu de intrometidos, de forasteiros e coisas semelhantes. Ou seja, dentro desse aspecto, Deus colocou todo o Egito no mesmo patamar do povo judeu que estava em Goshen. Então aí o povo egípcio se voltou mais para si mesmo devido à sua realidade, e nesse sentido então eles perderam o foco de ficarem aí querendo, né, acusar o povo judeu de alguma coisa. E como nós temos aqui a questão chave, né, nessa paraxá, no seu encerramento, que é sobre a questão do perdão, para que nós possamos ver grandes bênçãos e de fato a glória de Deus se revelar, nós precisamos usar o poder do perdão. E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele nos fala sobre essa questão dizendo que Yosef nos ensina a reparar o mal com a bondade, assim como ele o fez com seus irmãos, sustentando-os pelo resto das suas vidas. Ele foi capaz de perdoá-los.
não porque era mestre no seu autocontrole, mas porque compreendia a natureza da maldade humana. Como vimos, o ato da maldade dos irmãos de vendê-lo como escravo serviu para que o plano de Deus, Iosif, se tornasse finalmente o vice-rei do Egito. Ele se concentrou nos resultados positivos. Então Iosif, ele não se deixou dominar pelos atos negativos dos seus irmãos. Ou seja, ele olhou não para a essência negativa dos atos dos seus irmãos, mas ele olhou para o resultado, o plano de Deus, a vontade de Deus, um resultado positivo de grande bênçãos. Então, nesse sentido, amados, o que nós estamos aprendendo aqui, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, é exatamente o poder do perdão em retribuir com bondade. Por isso nós vimos o Salmo 39, de nós nos calarmos diante da maldade, ou seja, de nós não sermos influenciados pelo mal e seguir o curso natural, que é falar, esbravejar, xingar, né? Acusar esse ou aquele disso e daquilo. Mas não, nós somos ensinados a retribuir com bondade. Então a pessoa, na sua iniquidade, na sua perversidade, primeira coisa, perdoar com coração sincero e verdadeiro. Porque ele é um ser humano, ele tem uma centelha divina dentro dele. Na sequência, nós precisamos realmente amar, porque o perdão nos leva realmente a ter o verdadeiro amor. A pessoa, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de alguma coisa, você vai ajudar com bondade. Você não vai retribuir àquela pessoa a sua maldade com maldade. Você vai retribuir com bênçãos do perdão, das preces e de poder tirar dela, do seu interior, as faíscas divinas que ali estão presentes. Você pode até dizer assim, poxa vida, mas aquela pessoa não quer saber de nada, 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 nada. Mas a questão, a decisão é dela, não é sua. A nossa decisão é realmente agirmos com perdão, amor e bondade. Ponto. É o antídoto para toda a perversidade. Não focar na essência negativa, mas olharmos realmente de forma positiva, para romper as cadeias que estão aprisionando aquele ser humano, entendeu? Ah, mas ele não desiste do seu mau caminho. Problema dele. Não tem o que fazer por ele. Aí já é problema seu, porque você está ditando uma sentença. E nós não estamos aqui para ditar sentença contra ninguém, absolutamente contra ninguém. Nós estamos aqui para lançarmos raios de luz, raios de perdão, raios de amor, né? Para que possa formar, de fato, uma corrente de muita bondade e misericórdia para com as pessoas. É assim que nós vamos vencendo o mal, a escuridão, as trevas, e assim sucessivamente, ok? Desse mesmo modo, pedimos a Deus para nos tratar como Iosif fez com seus irmãos, que veja as nossas más ações como sendo, em última instância, males que vêm para o bem, reagindo a elas com bondade. O antídoto de toda maldade é a bondade. Para inspirar a Deus a ver nossas faltas dessa forma, primeiro, devemos fazer o mesmo. Utilizar nossas más ações, nossos erros, como motivação para o aperfeiçoamento pessoal. Então, as nossas falhas, nossos erros, nossas más ações, não é para a nossa destruição, é para aperfeiçoar o nosso pessoal, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa união com Deus,
a nossa unidade com Deus. Então, nesse sentido, assim como nós nos tratamos junto a Deus e nós não nos condenamos, né, ao subsolo do inferno, por assim dizer, nós também não devemos condenar as pessoas. Ok? Nesse sentido todo, então, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala: assim, o erro que alimenta a transformação converte-se em um mérito, pois serve de maneira retroativa a um propósito positivo. Quando nós, de fato, exercemos o poder do perdão, então o que nós temos a nosso favor? Nós temos méritos. E a contagem, ela é retroativa, para que nós possamos, né, alcançar um propósito positivo. O propósito positivo supremo que nós temos é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E para nós alcançarmos esse propósito supremo, nós precisamos lançar sobre as pessoas estas mesmas bênçãos. E não julgá-las, condená-las, como não há mais esperança para elas. Porque nós não fazemos isso para conosco mesmo. Ah, mas eu não faço as iniquidades que eles fazem. Mas você peca do mesmo jeito que ele peca. E o pecado para Deus não é branco, nem cor-de-rosa, nem laranja, nem verde escuro e nem preto. O pecado, para Deus, tem a mesma configuração. É fazer algo que desagrada a Deus. Então é por isso que nós precisamos agir com maestria sobre essa questão. E finalmente o nosso Rebbe Menahem Mendel diz: podemos aumentar nossa habilidade de transformar nossas ações erradas em méritos, acostumando-nos a encarar também as ofensas das outras pessoas como méritos potenciais. Ou seja, você não precisa olhar e nem deve olhar para as coisas negativas que as pessoas lançam contra você, contra a sua comunidade, sua cidade, seu estado, sua nação. Você precisa recolher isso como méritos, para que maior sejam as bênçãos reveladas de Deus. Então, por isso, amados, né, nessa transição de ano gregoriano, ano civil, nessa transição que nós temos aí, né, aparentemente parece uma transição de poderes, né, que nós saibamos uma coisa: Deus está no controle de tudo. E o que fortalece a ação de Deus é exatamente a nossa reação diante da perversidade. Se a nossa reação for positiva, com amor, bondade, confiança, esperança, fé em Deus, então isso vai ser tudo convergido para méritos, para que nós possamos desfrutar de muitas bênçãos divinas, muitas bênçãos de Deus. O que apavora a escuridão? A luz. O que apavora o mal? O bem. O que apavora a morte? A vida. O que apavora a desesperança? A esperança. O que é que apavora a maldade praticada? É a bondade exercida com o poder do perdão. Somente assim a maldição ela pode ser transformada em bênçãos. Que você, sua família, tenha essa transição aí gregoriana com muito shalom, muita proteção, vida longa, e que amanhã você possa continuar contemplando uma bandeira verde, amarela, azul e branca e um chão pavimentado com essas cores preciosas durante o transcorrer de todo o ano de 2023. Lembre-se sempre, com Deus nunca existiu derrotas. Com Deus nunca existiu algo ou alguém que possa ser comparado a Ele para tentar um empate, muito menos uma vitória. Só Deus é um e único, sempre vencedor.
porque Ele está no controle absoluto de tudo. Lance sobre Ele sua fé, sua confiança, toda a sua esperança e a certeza de que o foco mantido nele sempre vai se reverter bênçãos sobre bênçãos. Pela graça de Hashem, né? Neste ano, entre aspas, este ano não nos veremos. Mas no ano que vem, amanhã, estaremos juntos, iniciando esse novo ciclo, né? À tarde com a Torá. Shalom, shalom, força, seja forte, seja luz, seja realmente persistente, porque somente com Deus somos vencedores. Até amanhã, shalom, shalom.